Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo, conseguindo me ver aqui? Mandem no chat, por favor. Boa, gente. Vamos esperar aqui uns 2 minutinhos para o pessoal terminar de entrar e aí a gente começa o nosso workshop, tá bom? Bom, acho que podemos começar, né? Já é 2:02. Eu vou estar apresentando aqui, mas eu vou ficar lendo as mensagens no chat também. Então, qualquer pergunta que vocês tiverem ao longo da apresentação, podem mandar aqui no chat. E se eu não ler na hora, eu vou ler em algum momento e vou tirar as dúvidas, tá? Mas sejam muito bem-vindos. Eu sou a Bruna, alguns já me conhecem, outros não. Eu sou especialista de CS aqui na Edrone. E nós iniciamos uma série de workshops dentro do nosso time de CS, né, que é Sucesso ao Cliente, onde queremos mostrar para vocês, na prática, como realizar alguns processos, como configurar algumas ferramentas, porque a gente sabe que essas dúvidas surgem muito ao longo das reuniões e quando a gente para a reunião só para mostrar como criar algo na prática, ocupa muito tempo, então surgiu essa ideia de fazer uma série de workshops mostrando para vocês as boas práticas, como que a gente recomenda que seja feita cada configuração. Temos webinars semanais, onde a gente traz conteúdo, o time de marketing traz conteúdo, mas a ideia aqui hoje é mostrar para vocês com mãos na massa mesmo, como que é feito hoje o processo, né, de SMS. Então, o tópico escolhido para essa semana foi SMS, porque é algo que a gente vem falando muito, né, nas reuniões, nas newsletters que a gente envia, nas mensagens no chat que a gente envia. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, dentro de uma conta de teste nossa aqui, como que a gente utiliza o SMS, quais são as boas práticas e de que maneiras a gente pode utilizar ele para impulsionar ainda mais as vendas. Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, dentro de uma conta teste da Edrone mesmo, abrindo aqui um CRM. Gente, tá tudo zerado, porque, como eu falei, não é uma loja de verdade, sim, uma loja de teste, então não se assustem, tá? E, bom, primeiramente, abrindo aqui o dashboard inicial, para a gente visualizar, né, aonde que aparece para mim a opção de SMS, né, aonde eu sei quantos SMS eu tenho, como que eu posso adquirir mais créditos. Aqui nesse botãozinho verde, na parte superior direita do meu CRM, vai aparecer para mim os meus créditos disponíveis e quando é minha próxima renovação. Um ponto muito legal é que, como é uma funcionalidade nova,
A Edrone disponibiliza gratuitamente 100 créditos para vocês usarem todos os meses, todo mês, perdão, para testar mesmo. Então, quem ainda não testou os 100 créditos gratuitos, já sabe, tem que testar. E uma vez que esses créditos acabarem, vocês vão clicar aqui em atualizar pacote. E aqui a nossa ferramenta, ela vai calcular com base aos números de telefone que vocês possuem na base, quantos créditos ela recomenda que vocês comprem. Então, aqui aparece um número baixo, né? Como eu falei para vocês, essa não é uma loja de verdade, mas em uma loja real que tem bastante número de contatos, vai ser calculada a quantidade de créditos em relação ao número de telefone. Então, aqui está aparecendo, não está aparecendo em reais, mas vai aparecer para vocês em reais. Vocês podem fazer a simulação de qual é o preço que vocês estão pagando por mensagem SMS. Então, por exemplo, eu quero comprar 1.000 mensagens, eu sei que em reais são 14 centavos cada mensagem. Mas se eu comprar 1.001, ao invés de eu pagar 14 centavos de reais, vai ficar 13 centavos. Então, tem uma relação ali de valores, de quanto mais mensagens eu comprar, mais barato eu vou pagar por mensagem. Então, esse é o primeiro ponto. Uma vez que vocês escolhem o tamanho do pacote que vocês desejam adquirir, vocês vão clicar aqui embaixo em atualizar pacote e já vai gerar automaticamente o boleto para vocês, já vai direcionar a um boleto, lembrando que isso é uma cobrança mensal. Então, no momento que você pagar o boleto, vai liberar os créditos, mas o que acontece se eu comprei menos créditos do que eu precisava, ao longo do mês eu percebo que eu preciso de mais mensagens? Não tem problema, é só vir aqui e atualizar o tamanho do pacote e automaticamente vocês vão atualizar esse valor mensal de pacote SMS. Então, só recalculando aqui, uma vez que vocês decidem o número de mensagens que vocês vão comprar, ao realizar o pagamento do boleto, essas mensagens já são liberadas na conta. Agora aqui, dando continuidade, a gente vai falar de como que é usado o SMS. Hoje a gente consegue aproveitar o SMS de duas maneiras. Então, eu posso utilizar ele para fazer disparos como campanhas de newsletter, e eu posso utilizar ele dentro dos meus fluxos prontos também, então dentro das minhas automações, para potencializar ainda mais o resultado das automações. Como que a gente faz isso? Aqui nessa aba inicial, a gente vai clicar em criar newsletter por SMS e aqui a gente já pode desenvolver a nossa mensagem SMS a ser enviada, tá bom? Então, mostrando aqui para vocês a primeira boa prática. Então, a primeira dica de boa prática que eu dou para vocês é colocar o nome da loja em maiúscula. Vocês já devem ter recebido, né? A gente recebe praticamente todo dia uma mensagem SMS da Claro, ou eu falo, vai no Spoleto, recebe o cashback, e aí vem a mensagem de texto escrito assim, o nome da marca em maiúscula, e depois a mensagem. Então, muito importante fazer essa configuração, tá? Então, se identificar para os clientes. E aqui embaixo a gente vai desenvolver a mensagem. Lembrando que o SMS é uma mensagem que o cliente não vai poder responder, ele é enviado desde um número aleatório, e é uma mensagem curtinha, uma mensagem breve. Então, aqui vai aparecer para mim a quantidade de caracteres que eu posso utilizar nessa mensagem, tá, gente? Um ponto importante para a gente prestar bastante atenção é que quando a gente utiliza um caractere especial, ao invés de eu ter 140 caracteres disponíveis, eu passo a ter 60. Eu vou mostrar isso para vocês. Eu só vou dar uma olhadinha aqui no chat, que eu vi que tem uma mensagem. Poderia deixar sua tela compartilhada aparecendo? Tá aparecendo mais de uma tela para vocês, gente? Que deveria aparecer somente a compartilhada mesmo.
Ah, perfeito. Então, achei que estava aparecendo duas. É que é essa tela mesmo, a tela onde a gente consegue visualizar a loja. Então, retomando aqui, a gente vai criar a nossa mensagem, levando em consideração que eu posso usar 140 caracteres. Vou aproveitar a época do ano que a gente está e trazer uma ideia para vocês de fazer uma campanha para Dia dos Namorados. Então, no meu site, eu vou disponibilizar um cupom para incentivar os meus clientes a comprarem presentes de Dia dos Namorados comigo. Então, aqui eu quero mandar uma mensagem breve. Ela vai ser curta, breve, mas que seja direta. Então, meu cliente tem que saber quem está falando com ele e o porquê que ele tem que comprar comigo. Então, a gente pode usar como exemplo uma mensagem de aproveite o cupom, vamos colocar Edrone Amor 20 e garanta seu presente de Dia dos Namorados com desconto especial. Ótimo, uma mensagem curta. Já falei o cupom para o meu cliente. Então, a gente vê que é breve, mas ela é assertiva. Então, eu mandei um e-mail comunicando para todo mundo que o meu site está com desconto de Dia dos Namorados. No e-mail, eu vou trazer muitos detalhes. A minha newsletter, ela vai apenas reforçar o que eu converso com os meus clientes através do e-mail. Então, esse seria um exemplo perfeito aqui de disparo para fazer através de SMS. E eu vou mostrar para vocês aquilo que eu falei sobre a gente fazer uso de um emoji ou de um caractere especial que vai diminuir os meus créditos. Então, por exemplo, eu quero colocar um emoji de coração aqui. Ó, automaticamente aparece aqui para mim, ó, essa mensagem excede 60 caracteres e será cobrada como 2 SMS. Então, é um ponto muito importante, né? Considerando que o pacote, ele é comprado por créditos, né? Por número de mensagem. Então, aqui no caso, um disparo será contado como 2 por exceder o limite permitido. E aqui embaixo já aparece para mim que usar emojis ou caracteres especiais reduzirá o limite para 60. Então, ter isso em mente. Se eu vou mandar uma mensagem com emoji, então essa minha mensagem tem que ser mais curta. O que seria um exemplo de caractere especial? Uma cedilha, né? Então, com desconto especial, garanta seu presente Dia dos Namorados com desconto especial, compre com menor preço. Então, aqui que eu coloquei a cedilha, ó, já apareceu para mim novamente essa mensagem de que excede 60 caracteres será cobrado como 2 SMS, ou eu preciso reduzir o tamanho dessa mensagem e fazer com que ela tenha apenas 60 caracteres. Se eu não fizer uso de caractere especial nem de emoji, sem problemas, a minha mensagem ela volta a ter 140 caracteres disponíveis e ela não vai ser cobrada como 2 SMS. Então, seguindo aqui a nossa configuração, uma coisa muito, muito legal que a gente consegue fazer dentro das campanhas de SMS, nesses disparos de newsletter, é a segmentação. Então, igualzinho eu consigo fazer para os meus e-mails, né, que eu consigo segmentar eles, eu vou conseguir segmentar também os SMS que eu envio. Então, aqui já logo embaixo, onde eu vou escolher o público, então, se eu quero mandar para todo mundo, ou se eu quero mandar para segmentos, e aí, no caso, vai aparecer para mim todos os segmentos que eu tenho disponíveis. Então, essa conta aqui se trata de uma conta que é uma conta de teste, né, que eu criei para a gente usar como exemplo. Então, não consigo mostrar um segmento aqui para vocês, mas se fosse o caso de eu ter, por exemplo, estou trabalhando uma campanha de frete grátis somente na cidade de São Paulo. Criei o segmento clientes de São Paulo, apareceria aqui para mim o meu segmento clientes de São Paulo, e aí eu seleciono apenas eles para que apenas eles recebam o SMS, tá? Então esse é um ponto muito importante. A gente consegue conversar tanto com a base
como um todo, tanto com os segmentos que eu já deixei criados. Gente, vou responder aqui as mensagens no chat. A Marisa perguntou se com emoji ou não o máximo é 60 caracteres. E não, Marisa, 60 caracteres se eu uso um emoji. Se não, são 140 caracteres, tá? Então, 140 caracteres quando eu uso caracteres normais, igualzinho essa mensagem que eu deixei aqui. Agora, se fosse o caso de ter um emoji ou um caractere especial, ao invés de eu poder usar 140, eu poderia usar apenas 60. Tem algum lugar que conseguimos ver quais são os caracteres especiais? Caracteres especiais são todas letras com acento, a pontuação. Então, tenho a cedilha, se eu quisesse colocar uma mensagem com acento, isso é legal de se atentar também. Então, esses seriam os caracteres especiais, tá? Números e letras normais, né? As letras que estão no alfabeto, não são caracteres especiais. A compra de SMS é somente modelo pré-pago? Sim. Como eu mostrei lá no começo, você vem aqui em cima, você já tem esses 100 créditos disponíveis, tá? Então, esses créditos você tem eles livres na sua conta. Todo mês a Drone vai repor ali 100 créditos disponíveis para vocês testarem SMS, mas o pacote, ele é pré-pago. Então, primeiro você vai efetuar o pagamento e depois os SMS vão ser liberados na sua conta. Jaine Ramos, onde entro para acessar essa configuração? Eu vou recapitular aonde eu vim para chegar até aqui, tá bom? Eu vou fechar aqui, vou só copiar a mensagem, assim a gente não perde o que já foi escrito. Mas então, Jaime, só mostrando aqui para você. Eu abri o meu dashboard inicial, o principal aqui da Drone, a tela principal, quando eu entro na Drone. Quando eu venho em criar newsletter por SMS, já vai abrir naquele painel que eu estava, onde simula aqui para mim uma tela de aplicativo SMS, né, que apareceria como que o meu cliente vai receber. E aqui onde eu escrevo a mensagem, aqui onde eu configuro o público que vai receber. Então, é esse caminho que eu fiz para chegar até aqui. Então, pessoal, como eu falei para vocês, a gente tem duas formas de utilizar o SMS. Tanto em disparos newsletters, então que são esses disparos em massa que eu faço, sem necessidade com que o meu cliente tome uma ação antes. Eu decido quando mandar e para quem mandar. Mas também eu posso utilizar do SMS nas minhas automações. Então, nos fluxos prontos que eu já tenho ativos, eu consigo usar o SMS para ele me ajudar e para ele impulsionar ainda mais os resultados que eu tenho com as automações. Então, abri aqui na nossa aba de automações, fluxos prontos, e aqui vai aparecer para mim as automações que eu tenho disponíveis, lembrando que as automações que estão ativas vão aparecer para mim em verde. As que estão pausadas aparecem aqui em vermelho e as que nunca foram configuradas aparecem em cinza. Como que eu sei se uma automação ela pode ser utilizada por SMS também? Vai aparecer aqui em cima para mim, ó, gente, e-mail e SMS. E quando é o caso de uma automação que vocês não conseguem configurar o SMS, aparece somente e-mail. Eu vou abrir aqui um exemplo de carrinho abandonado para vocês entenderem como que a gente adiciona a mensagem SMS dentro de um fluxo pronto. Então, eu abri aqui o meu carrinho abandonado e aqui aparece o fluxo que o meu cliente faz, quais são as mensagens que ele recebe. Então, aqui tem configurado que nesse carrinho abandonado eu vou disparar 2 mensagens. Uma mensagem 3 horas depois que ele abandona o carrinho e uma mensagem, um lembrete, né, 7 dias depois que ele abandonou esse carrinho e mesmo após a primeira mensagem ele não comprou. Aqui embaixo, eu seleciono o tipo de disparo que eu vou fazer. Então, se vai ser uma mensagem apenas por e-mail,
se vai ser uma mensagem apenas por SMS ou se vai utilizar de e-mail e de SMS. Aqui já é uma recomendação que eu trago para vocês, principalmente quando a gente olha para um fluxo de carrinho abandonado, para um fluxo de produto visualizado, que eu quero trazer uma conversão, né? Eu quero converter aquele cliente que se interessou em um produto meu e não finalizou esse produto, eu quero converter em venda. Então, é importante eu sempre fazer um primeiro disparo, lembrando ao meu cliente daquele carrinho que ele deixou para trás, daquele produto que ele deixou para trás, sem necessidade de eu oferecer um cupom de desconto, sem necessidade de eu oferecer um benefício. Agora, na minha segunda mensagem, aí sim eu tenho que ser um pouco mais incisivo e aí sim cabe um cupom, cabe um desconto, porque se eu já lembrei o cliente uma vez e mesmo assim ele não comprou, já não se trata de o cliente esqueceu de finalizar aquele carrinho, e sim o cliente está em dúvida se ele finaliza ou não, e aí onde entra o cupom, onde entra o descontinho, para eu incentivar o cliente a comprar, e é ali onde pode entrar o SMS para me ajudar. Então, nesse caso desse fluxo, eu deixei ele configurado dessa maneira. Então, o primeiro disparo que eu faço é um disparo por e-mail. Eu poderia também lembrar o meu cliente por SMS, tá, gente? Eu poderia colocar e-mail e SMS nos dois. É uma recomendação mesmo que eu faço estratégica para vocês, considerando que a gente compra, que o pagamento de SMS é por quantidade de mensagens. Então, vamos usar essas mensagens da maneira mais estratégica possível para que elas tragam o melhor resultado possível. Então, configurei um disparo de e-mail. Para aqueles clientes que não concluíram a partir desse disparo, eles vão receber outro e-mail, e aí nesse e-mail a gente configura para que tenha um cupom. E aí eu trago uma mensagem SMS também, né? Então eu selecionei aqui embaixo e-mail e SMS. E aqui eu clico em editar mensagem e eu edito a mensagem SMS que eu vou mandar para o meu cliente. Então, novamente, nome da loja em maiúscula, finalize sua compra com desconto especial, use o cupom EDRONE20 e aproveite. Então, a mesma coisa, uma mensagem breve, que eu já falo o cupom aqui para o cliente, e a chance do meu cliente olhar o celular é muito grande, converter a partir dessa mensagem é muito grande, então é uma estratégia. A gente poderia trazer até um terceiro disparo aqui, gente, e nesse terceiro disparo trabalhar apenas SMS, não trazer nenhum e-mail, trazer apenas SMS e falando para o cliente, o cupom é EDRONE20, vai esgotar, corre para você não perder essa promoção. Então, trazer o senso de urgência e mostrar que é uma promoção rápida, é algo que vai acabar, então agora ou nunca. E aí entra o SMS, né? Porque a chance do cliente ver um SMS antes dele ver um e-mail é bem grande. Então, se a gente utiliza esse senso de urgência, vai causar um grande efeito no cliente e trazer essa conversão. Então, uma vez que eu configuro aqui, eu salvo. E aí, no caso, a gente colocaria o fluxo para executar. E agora eu tenho certeza de que qualquer cliente que entrar dentro desse fluxo, ele vai ser impactado nessa dinâmica que eu configurei. Então, diferente de uma campanha newsletter, que eu seleciono quando eu disparo, seleciono para quem eu disparo, a minha automação depende de que o cliente tome alguma ação, ou no caso de um carrinho abandonado, né? Ele não toma uma ação, ele não finaliza a compra, para ele ser impactado pelas minhas mensagens. E aí o SMS vai entrar para potencializar o que eu já falei para ele por e-mail, e por e-mail ele não converteu, então eu vou chamar ele através das mensagens. E como eu falei para vocês, os fluxos que vocês podem utilizar SMS, aparece aqui em cima a mensagem, o balãozinho de SMS, e é somente configurar, em todos é igual, então você seleciona o número de mensagem e você seleciona se vai ser só o e-mail, só o SMS, ou se ele vai trabalhar os dois. Aí, pessoal, eu deixo aberto aqui para perguntas, se ficou alguma dúvida.
Pode, a URL pode vir sem o www. Tem que só possuir o .com.br para direcionar ao site. Mas, gente, é basicamente isso que eu mostrei para vocês. Como eu falei, todo mundo tem 100 mensagens de teste. Se você ainda não testou, vai testar essas mensagens. Ativa lá no carrinho abandonado. Ativa a mensagem SMS, carrinho abandonado, produtos visualizados, para você entender também como que a sua base se comporta com essas mensagens, se aumenta a conversão, se aumenta a receita. Então, aproveitem essas mensagens e testem. E aproveitem que a gente tem uma data chegando, né? Uma data especial, que é o Dia dos Namorados. A gente sabe que ela é bem importante para o comércio. Utilizem do SMS para fazer uma campanha especial e garantir ali um sucesso nas vendas. O SMS dos fluxos prontos. Isso, gente. O SMS, a Nicole perguntou aqui se os fluxos prontos, eles também utilizam crédito. E sim, utilizam crédito. Igualzinho o disparo que eu faço em newsletter, o meu fluxo pronto também vai descontar por mensagem enviada. A única diferença é que, como eu falei, o fluxo pronto, o disparo depende de uma ação que o cliente toma. Então, o cliente fez ou deixou de fazer algo no meu site, ele vai ser impactado por uma mensagem. Já a newsletter eu envio em massa, né? Eu envio para a quantidade que eu seleciono ali em massa. As principais métricas que a gente observa, gente, no SMS é a conversão dentro dos nossos relatórios de fluxo. Então, aqui está tudo zerado, mas a gente consegue ver, né, quanto de receita está gerando e até também a receita total, né? Porque vocês vão conseguir ver um impacto no faturamento. Porque o SMS, a ideia é que ele entre para reforçar um trabalho que a gente já está fazendo por e-mail. Então, vamos converter aqueles clientes que a gente não está convertendo por e-mail. Ali vai ser o momento que a gente vai converter eles pelo SMS. Então, a gente vai conseguir ver ali o impacto na receita total da minha loja. E já estamos com um projeto, gente, de trazer um relatório igualzinho a gente tem os nossos relatórios de automação, os nossos relatórios de newsletter, a gente já está traçado para trazer também o relatório do SMS. Então, a receita que vem ali exclusivamente do SMS. Mas, por enquanto, nós estamos observando o sucesso nos números gerais. Então, no geral que eu tenho dentro da minha automação e na receita total da minha loja, na taxa de impacto, ali onde a gente vai ver o resultado. Eu estou lendo as perguntas aqui, pessoal. Tinha que ter opção pós-pago, se fluxo pronto, consumo incorreto, no risco de ficar travado por falta de crédito, impacto. Então, o fluxo pronto, ele não vai pausar por falta de crédito, tá? O que vai acontecer? Não vai disparar o lembrete de SMS, mas o e-mail, ele vai ser disparado normalmente. Mas, Alexandre, se for o caso de que foi consumido incorretamente, que vocês notem que as mensagens acabaram de uma forma muito rápida, provavelmente deu alguma inconsistência no sistema, é só entrar em contato com a gente. É uma funcionalidade nova, então se acontecer alguma inconsistência, é só entrar em contato com a gente, que o nosso time técnico fica ali 100% disponível para resolver o problema, identificar o que foi que aconteceu, liberar novamente essas mensagens. Então, não se preocupem em relação a isso, tá, gente? Se acontecer alguma coisa, alguma experiência assim ao longo do caminho, é só chamar a gente, que a gente está 100% aberto ali para resolver da melhor forma possível. E, se for o caso mesmo de
foi um problema no sistema, a gente libera novamente as mensagens sem custo. Então, pode ficar tranquilo. Se tiver algum problema, a gente vai resolver. Mas, né, a ideia, o objetivo é que isso não aconteça, que seja disparado mesmo da melhor forma possível, da forma correta, igual é feito os disparos de e-mail que a gente tem dentro dos fluxos prontos. Você diz susto em fatura, tipo, exceder o limite, não tem como exceder o limite de créditos, tá, gente? Então, se eu comprei 1.000 créditos, acabaram os 1.000 créditos, vai aparecer para mim a notificação de que acabou a quantidade de mensagem e que aí eu tenho que comprar mais. Mas não vamos cobrar a mais sem antes uma autorização de vocês. Então, é o que eu falei. Se for o caso de um fluxo pronto, acabaram as mensagens SMS, o fluxo pronto, ele não vai enviar mais SMS até vocês adquirirem um novo pacote. Mas não vai cobrar, não vai continuar cobrando, não vai ser cobrado excedentes de envio SMS, tá bom, pessoal? Bom, gente, se tiver mais alguma dúvida, podem me perguntar aqui, tá? Eu vou deixar aberto aqui para as últimas perguntas, para as perguntas finais, mas já adianto que o time todo de CS está disponível para conversar sobre isso, para tirar todas as dúvidas de vocês. Chamem a gente, peçam reunião com a gente, para a gente trabalhar olhando dentro da conta de cada um, como é a melhor forma de utilizar o fluxo. Então, o CS está aqui para isso, então chamem a gente para a gente configurar da melhor forma possível e potencializar ali os resultados de vocês. O Smart Subject, ele não entra dentro do SMS, tá, Fernanda? Ele vai entrar dentro do e-mail, tá? Então, do assunto dos meus e-mails. O SMS eu configuro da forma que eu mostrei ali, você mesmo escreve. Bom, gente, eu acho que é isso. Se tiver mais alguma dúvida, podem mandar aqui. E reforço mais uma vez, entrem em contato para marcar reunião com a gerente de conta de vocês, se sou eu ou se é alguma das minhas colegas, porque a gente consegue traçar uma estratégia para a conta de vocês usando o SMS. Então, fazer algo bem personalizado mesmo, a gente está aqui para isso, para a gente testar ali essas 100 mensagens, entender quantas mensagens são recomendadas na conta de vocês. Existem casos onde o pop-up, aí um pontinho de atenção, o pop-up só está captando nome e e-mail, então é ali onde vocês têm que pedir para o pop-up captar também telefone, para a gente encher a base de números de telefone para conseguir usar cada vez mais o SMS. Então, chamem a gente, chamem no chat, peçam para conversar com a CS responsável da conta de vocês, que todas estamos super preparadas para traçar ali um plano de estratégia usando o SMS. E aquilo, né? O nosso celular, ó, tá na nossa mão o dia inteiro. Então, o SMS vai trazer, sim, um resultado diferente, ainda mais nesses casos onde eu falo de campanhas rápidas, né? Datas comemorativas que tem um dia fixo, eu preciso que o cliente veja a mensagem, senão ele vai perder o desconto. Se eu estou fazendo uma campanha de Dia dos Namorados, ele vê o e-mail depois do Dia dos Namorados, ele vai perder o desconto. Então, o SMS é oportunidade, né, para aquele cliente que sempre vê atrasado as comunicações. Mas é basicamente isso, pessoal. O que vocês precisarem,
podem entrar em contato, a gente fica 100% disponível. Espero que tenha ficado tudo claro. E, bom, se alguém tem mais alguma dúvida, pode mandar aqui, senão ficamos por aqui mesmo. E fico aguardando vocês procurarem a gente no chat para a gente criar uma estratégia olhando para cada uma das lojas de vocês. Gente, eu que agradeço a presença de vocês aqui. Nossa, eu estava muito nervosa. Eu que agradeço vocês, obrigada pela atenção. E a gente fica super disponível aqui para vocês, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Perfeito, então, gente, eu vou encerrar aqui. Um ótimo final de semana para vocês e muito obrigada mais uma vez.